Olá pessoal, muito boa noite. Estamos começando a nossa live, o nosso encontro aos domingos com o nosso projeto Conversa Afinada. E hoje o primeiro programa, a primeira live do ano, tenho a satisfação de trazer para uma conversa o amigo, o músico, baterista aqui da cidade de Salgado São Félix, que hoje reside em Campina Grande, precisamente natural aqui de nossa cidade e morador há muitos anos aqui da cidade de Salgado de São Félix, precisamente no distrito dos Riachos. Então tenho a maior satisfação de convidar hoje o amigo baterista, grande músico Anderson Carlos. Estou aqui aguardando já o contato dele para a gente começar a nossa conversa. Esta que é uma conversa muito esperada. Espero que a gente possa ter um grande encontro e um bate-papo muito agradável juntos aqui no projeto Conversa Afinada. Já aguardando o contato com o Anderson e a gente vai iniciar aqui a nossa conversa. Desde já agradecendo a você que se encontra disponível, se encontra já na expectativa de começarmos o nosso, o nosso programa, a nossa live, para a gente começar aquela conversa bastante agradável aqui com o grande músico, o grande amigo, baterista Anderson Carlos. Já entrando em contato com o Anderson aqui, aguardando o boa noite dele aqui para a gente iniciar. Já adicionando o grande baterista, grande músico, grande artista, que muito bem nos representa aqui em nossa Paraíba, o amigo Anderson. Olha Aê, nós. cara. Isso aí. Obrigado, Anderson, mais uma vez. Tive um probleminha aqui com o canal de transmissão e lhe agradeço pela compreensão, viu? Sem problemas. Então, Anderson, a gente vai mais uma vez aqui. Quero já havia lhe dito em off e agora quero lhe falar mais uma vez que para mim é uma satisfação enorme tê-lo como participante desse projeto Conversa Afinada, projeto que idealizei com o intuito justamente de dialogar com os grandes músicos, os grandes artistas da nossa cidade. E você está dialogando uma grande que é o fato de gostar do instrumento bateria e você realmente tem representado a nossa cidade, precisamente o Distrito dos Riachos, aí na Borborema, né? A rainha da Borborema, melhor dizendo, perdão, Campina Grande. Então, receba o meu boa noite e fique à vontade para as suas considerações iniciais aí, meu amigo. Boa noite, boa noite. Desde já eu agradeço aqui, né? Eu acho isso muito válido, é isso que você está fazendo. E para mim, eu que agradeço fazer parte disso, né? É você que fez parte aí do início de tudo, de quando eu comecei a tocar, você e seus irmãos aí fizeram parte e abriram um caminho, né? Assim, me deram a luz de como ser entrar numa carreira de músico profissional, né? Porque vocês me passaram experiências de bandas que vocês já tinham tocado, né? Até para grandes públicos. Então, sempre que eu conversava com vocês, vocês me diziam algo referente a isso. E para mim, né, já foi uma luz e uma certeza do que eu queria. Fico grato pela citação, Anderson, mas eu gostaria de início já começar falando, né, de uma maneira mais formal da sua participação. Você que profissionalmente hoje é um músico que levanta a bandeira da sua cidade, do seu local, e levanta a bandeira da música com muita responsabilidade e compromisso. É um projeto musical que você leva para a vida e eu percebo e lhe acompanho pelas redes sociais, assim como os vários amigos, a sua grande ascensão profissional. Você teve uma evolução musical
muito grande. Mas eu gostaria que você dissesse aí, mais uma vez, em nossas conversas você tem dito, mas eu gostaria que você dissesse mais uma vez como iniciou essa sua, essa sua identificação com a música. É, eu comecei, né, assim, o primeiro contato que eu me lembro é, em ir para a igreja, né? Com a minha mãe, minha avó, eu sempre as acompanhava, e eu ouvia as canções da igreja e cantava em casa e até na igreja e batia no banquinho. Às vezes, quando era na igreja, eu ficava batendo no banquinho na igreja e cantava, e assim eu fazia em casa. Em alguns momentos, eu batia um banquinho e cantava as canções da igreja, as que eu escutava e aprendia. O Anderson. E precisamente em Salgado de São Félix, você me contou em off algumas histórias assim, que inclui vários amigos, né? Eu gostaria que você falasse pra gente aí aquela sua história com seus amigos Léo, né? Leonardo. Tem uma história também de uma banda chamada Fórmula Mágica, que eu tenho um parêntese em relação também a essa banda. Eu gostaria que você dissesse se você vai concordar comigo ou não. Bem, essa banda foi a primeira banda, né? Se a gente colocar o nome de banda, porque foi uma. é, Porque era tudo de latas, né? E na banda só tinha bateria e percussão. E o baterista era Léo, né? Que normalmente entre os amigos a gente chama Léo Trap. E eu, percussionista. E a gente fez só de tambores de latinhas, né? Com garrafa PET por cima. E era Léo baterista e eu percussionista e tinha dois cantores. E eu acho que ainda tinha dançarinos, sabe? E o cantor era Fernando. Eu acho que era Fernando, que ele é. Eu não sei se ele era cantor ou bailarino, mas eu acredito que ele era cantor. Fernando era cantor, juntamente com outra moça, e eu acho que também foi ele o idealizador, né, desse projeto e o nome da banda, que era aí é, em Riacho dos Currais. O Anderson, tá me ouvindo? Tô. Sim, e se eu lhe disser que eu acompanhei uma das apresentações que vocês fizeram, inclusive aqui no grupo de Riacho dos Currais? Eita. Rapaz, Você lembra? eu Não sei se nem você lembra se lembro. vocês fizeram. Rapaz, eu não lembro dessa. Eu lembro que a gente fez na casa dele, a primeira. Tinha até iluminação que a gente bolava. E a outra foi. Isso. E a outra foi na Associação de Dois Riachos. Teve uma que foi lá também. Eu Sei. lembro dessa. Eu não me recordo se você estava, até porque certamente nesse período você era bem jovem. Mas assim, mas eu acompanhei, vi sim a apresentação de, de, de Fernando, né? De Fernando, não sei se ele se apresentou, certamente você deveria estar incluído na Eu apresentação. acredito. E por sinal me identifiquei, e por sinal me identifiquei muito porque foi assim que eu iniciei a música também, né? Sim, Que a sim. minha primeira iniciação musical foi ali, um violão tal, não sei o que, mas meu primeiro contato com a música de fato foi bateria feita de lata também, assim como você fez a sua. E quando eu vi aquilo ali, que no início a gente recebe muita crítica, né? É um projeto meio É, de nem todo mundo entende que é o que é um sonho que possa ser realidade e que é válido, né? é. E por interessante, cara, por mais interessante que pareça, eu vi. Me diga uma coisa, aproveitando essa citação, você em algum momento recebeu críticas em relação àquilo que você queria? Alguém achava que não era interessante, etc e tal? Cara, as críticas era sempre. Hoje não, né? Porque eu mostro o contrário. Mas em relação à música, sempre o pessoal acha que não tem futuro, né? Assim, até de próprios familiares, né? Eu nem os culpo assim, porque a gente, principalmente Entendo. quando você é de uma cidadezinha, você não tem como. Principalmente você não tem nem um espelho, né? Alguém que era de lá
assim, nem toda cidade tem assim, alguém que era de lá e que vive disso, né? Desse trabalho da música. Eu sei. Então, é, sempre houve críticas, né? Em todos os lugares, tinha, até na escola mesmo, tinha pessoas que falavam que isso não era melhor estudar outra coisa, procurar outra coisa, sabe? Eu sei. Normalmente isso acontece, e acontece com a maioria, né? Porque assim, primeiro se trata de crianças, né? Porque assim, durante a nossa fase de criança, é onde a gente aflora para diversas aptidões, né? Diversas inclinações. A gente fala de diversos dons. E alguns dons, só quem entende de fato é quem gosta e faz, não é isso? E no caso da música, isso é muito comum. Vou lhe pedir apenas um minuto de permissão para me cumprimentar aqui os nossos colegas que estão nos assistindo. Pode ser? Fique à vontade. É isso aí, eu quero já dar um boa noite, um agradecimento especial pela participação do amigo Dogival, lá no Rio de Janeiro, meu primo. Aquele abraço, Doge. Também a Tarcísio Franco, que estava ali ansioso para querer saber aí Tarcísio é demais. se havia possibilidade da live. Obrigado, Tarcísio. É o nosso amigo, né, em comum e também um telespectador frequente aqui do projeto Conversa Afinada. Também muito Eu me vejo. honra a participação Sempre que do posso amigo assistir um flamenguista, pedaço. do amigo flamenguista, é verdade, do amigo flamenguista Lucas Wendel, né? Também um rapaz conhecido como Gui Air. Meus grandes amigos e músicos, aquele abraço. Saudade de vocês. Eu não estou bem reconhecendo quem é. Eu não sei se você conhece, mas aquele abraço, enfim, depois eu vou saber direitinho quem é. Aquele abraço, meu amigo. Tarcísio Franco, mais uma vez, grande abraço a você, Val, e a esse ser humano que tenho muito orgulho de chamar de primo. Realmente, Tarcísio, grande ser humano, Anderson Carlos. Também o amigo Wellington Macedo. Também a Márcio Guilherme. Tem que respeitar esse cara. Sorriso na batera, olha, já tem um nome artístico aí. É, O pessoal aqui só me chama assim. é isso aí, Madison Roberto. Madison Robério, tá vendo? Essa eu lembro, demorou tanto. É isso aí. Madison Robério, grande guitarrista aqui de nossa Grande dos Riachos aqui, né? Marcinho Baez, valeu aí, Márcio, em Recife, aquele abraço, cara. Maria de Fátima Olímpio também. Rafael Mendes, aquele abraço, Rafael. Minhas saudações a você também, meu amigo. Felicidade sempre, uma satisfação vê-lo por aqui. Grande amigo. Também José Roberto Rosa. Enfim, grandes amigos aqui acompanhando o nosso bate-papo. E como eu falei para você, eu estava muito curioso para lhe entrevistar, porque assim a sua história na música, ela é uma história de muita perseverança, porque o ritmo, o instrumento, melhor dizendo, o instrumento de bateria é um instrumento de um artista que fica lá meio que anônimo, né? Lá É, atrás, é o responsável por conduzir toda a alegria ali, ou boa parte da alegria rítmica tal, mas mas é um artista que fica lá, escondidinho, nem todo mundo vai ver, e mesmo assim você desempenha com tanta perfeição, e posso falar isso perfeição porque você sabe que eu sou seu fã, né? E, enfim, vamos lá, seguindo aqui adiante, você também falou aí de uma história que é interessante, que você falou do coral de Dois Riachos, né? Esse que sua tia fazia parte, e você ficava ali observando Luiz Leonardo, que é conhecido como isso, Tiririco Luiz ali no Leonardo. atabaque. Fala um pouco aí dessa história aí. Não lembrava desse nome mesmo. O nome dele é Luiz Leonardo e a gente só chama ele de Chilico. Olha, eu lembro que eu acompanhava minha tia Sueli, né? Sueli, ela fazia parte do coral de Dois Riachos. Então, o coral era muito grande. Sei. E a gente, sempre que tinha, que a gente sabe que tinha os festejos, né? Das cidades, do padroeiro de cada região. Isso. Então, o coral era convidado. Eu era muito pequeno, né? Não tinha até como participar, porque acho que naquele tempo eu era até uma certa idade, eu era muito jovem. Eu era criança, na realidade. Então, eu acompanhava, mas eu ficava fascinado, né? Porque eu via Luiz Leonardo, Chilico, tocar o atabaque.
E eu ficava com muita vontade de pegar o instrumento também. Eu cheguei até algumas vezes pegar, bater um pouquinho assim, quando vinha no caminhão, que a gente ia de caminhão. Então, para mim aquilo já era demais, né? Porque eu nunca tinha nem visto um instrumento de verdade assim na minha frente. E um simples atabaque já era algo Eu sei. grandioso. É, realmente, né? Tem grandes histórias, né? E aí é nessas histórias que a gente vê a importância de cada referência na música, né? As primeiras referências na música justamente desencadeia ali e reforça, vai reforçando a ideia daquilo que a gente mais quer levar para a vida, né? Você fez referência também, Anderson, às bandas marciais, né? Daqui da cidade de Salgado de São Félix. É, que tinham aquelas questões da disputa, né, para sempre ter acesso a uma vaga. Aí também Sim. foi uma grande importante, foi de grande importância, perdão, foi de grande importância para a música, né? Para a música de nossa cidade, porque ali também despertou ali, deu oportunidade a muita gente, né, que tinha justamente essa inclinação para a música. Como foi assim a sua passagem pelas bandas marciais aqui de nossa cidade? Bem, eu comecei na de 12 Riachos, né? Tentei entrar também, mas como eu era muito jovem também, muito criança, né? Assim, tinha uma certa tamanho, assim, eu acho que era muito pequeno também. Mas me deram a oportunidade de fazer o teste, mas no momento em que eu fui fazer, o único instrumento disponível era o surdo. O surdo é grande, né? Para uma criança é muito grande. Os taróis e caixas, como era menorzinho, daria até para me tocar, só que já as vagas já estavam preenchidas. Então só sobrava para mim o surdo. Aí não deu para mim de início, né? Aí eu fiquei para uma próxima Sei. vez. Aí antes que eu entrasse na banda de fato, eu ainda fiquei um ano como ajudante, que em lugar nenhum eu vi essa palavra, mas aí colocaram como baqueteiro. Eu Baqueteiro, nunca vi, é. baqueteiro, sabe? O pessoal tirava uma maior zorra comigo por causa disso. Sim, aí Carregava as baquetas dos músicos. na realidade, não era nem carregável, porque o pessoal não tinha uma reserva, né? Era para você pegar quando caísse as Eu sei. baquetas, entendeu? E ajudar, assim, com Ah, alguma coisa, água, o pessoal queria água, alguma coisa. Aí eu ia e ajudava o pessoal, sabe? Aí o que acontece? Aí depois eu peguei, ó, o Roberto tá aí rindo. Peguei, consegui entrar, né, na banda, e aos poucos eu fui conseguindo um espaço na banda, né? Depois daí eu fui estudar no Ana Ribeiro. Aí no Ana Ribeiro, de primeira, eu já consegui uma vaga lá, porque eu já tinha experiência na outra banda, né? Na banda de 12 Riachos, então eu cheguei lá no Ana Ribeiro, de início assim eu já consegui uma vaga e toquei os 3 anos que eu estudei lá, porque como não tinha, né, o ensino médio em 12 Riachos, eu fui para Salgado e toquei 3 anos lá e depois eu toquei ainda um ano, ou foi dois, no Eunice. Então eu fiz parte de 3 bandas marciais que eu acho que dá entre 9 a 10 anos tocando em bandas marciais. no caso, Anderson, foi de grande importância, né, essa questão das bandas marciais, né? Até porque ele dava diretamente com questão de vários ritmos, né? Vários acompanhamentos, não é isso? Isso. E o fato de você ter que fazer duas coisas ao mesmo tempo, que no caso, de início é duas coisas, né? Porque você tá marchando e tocando. Mas se você pensar direito, você está fazendo três, porque você, além de tocar, marchar tudo no tempo, você ainda tem que interpretar o que está sendo tocado, no caso de uma música, né? Então não é É fácil, assim, tem bastante, pessoas que bastante desistem. interessante. Porque já de início ali você já tem que ter uma concepção de música já contextualizada, não é isso? Com a questão de uma divisão que inclusive requer muito de um baterista, né? Exatamente, exatamente. Para quem toca percussão, isso é inadmissível.
Mas se você olhar um contexto geral de Aí foi a músico, partir você tem que daí, ter tempo. tem que ter tempo, justamente. Aí foi nessa, você fala sempre que foi nessa amizade que surgiu justamente a ideia, né, de bandas musicais, de banda musical, de banda, e você fala também aí a importância, ou citou pelo menos, o surgimento na sua vida musical, da Garota Assanhada, né? Eu digo Garota Assanhada porque, e falo com muito entusiasmo, porque foi uma banda que eu participei. Eu gostaria que você falasse um pouco aí desse acontecimento. Repete aí, por favor. Só o final da banda. É, teve o surgimento depois dessa questão das bandas marciais, que você começou a ter, juntamente com seus colegas, o interesse com a questão de bandas musicais mesmo, né? Passando um Foi. pouco da banda marcial para a banda musical. Aí daí veio o surgimento da banda Garota Assanhada, que era justamente a banda que eu Sim. participava com os meus irmãos. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa questão aí. Olha, como eu fiz amizade, né? Conheci Léo e Robério. Eu não sei se nessa época Robério já tocava violão, mas ele tocava. Eu não sei se ele já tocava, mas eu sei que ele aprendeu a tocar violão. E para a gente formar uma banda, né? Como a gente sabe aqui na nossa região, que é mais o forró, seria mais legal uma guitarra. Então o Robério aprendeu a tocar guitarra. Léo era mais para percussão, mas ele desenvolveu teclado também. E bateria era muito difícil a gente ver uma bateria até na toda a região aí, né? Então, para poder fazer um som, eu tive que remontar uma bateria de latas também. Então, foi chamado Chililico também para tocar baixo, né? E eram os três com os instrumentos, só eu era com a bateria de lata. Nesse tempo, eu já tocava no Ana Ribeiro e eu pedi aos responsáveis de lá umas sucatas, que foi uns pratos velhos e um tarol. Então, eu peguei esse tarol e refiz ele e consegui deixar ele funcionando, né? Para poder ficar só pelo menos a caixa e o chimbal original, né? Assim, com um som mais legal. E o resto eu fiz de lata. De lata e usava assim, os meninos ensaiando com instrumentos de verdade, né, musical, e eu tocava com uma bateria de lata. Cara, interessante essa questão da manutenção. Cara, eu tô aqui tentando conhecer quem é esse Gear. É, É o Hugo, ele tá dizendo lá. Garota Assanhada. Ah, rapaz, aí que é isso, cara? Esse pseudônimo aí fica difícil. Aquele abraço, Gui, Iguai. Satisfação, cara, vê-lo por... É, satisfação vê-lo por aqui, meu amigo. Grande contrabaixista, viu? Um abração, meu amigo. Também está aqui conosco, só para aproveitar a oportunidade aqui, o baterista Danilo Laires, conhece muito bem, né? O nosso oxe, trocou colega aqui da muitas cidade de Salgado São Félix também. experiências. Isso, um ótimo baterista que hoje nos representa também muito bem, que inclusive já foi convidado para o nosso programa e infelizmente não teve condições também devido à demanda de apresentações e a sua agenda lotada, mas aí está aberto a hora que você estiver um tempo disponível, estou à disposição, recebendo aí o seu contato para a gente marcar um dia. E forte abraço, Danilo, é uma satisfação vê-lo por aqui. Também conosco, Djalmi, meu irmão, aqui assistindo, o grande Osias, lá de São Paulo, aquele abraço, Osias, que também fez parte aqui desse nosso projeto. Também Marcos Paredão, você conhece Marcos Paredão? Hoje Estou conheço tentando demais. aqui identificar, mas não estou conseguindo. Marcos é É daqui de Marquinho, Salgado? né? Não, não. É filho de Nazaré, irmão Eu sei. Eu de não Maria tô... José, chamado. Depois eu vou dar uma olhada aqui nos stories para me ver direitinho, né? Assim, também está conosco o Júlio César, aquele abraço, enfim. Desde já aquele abraço mais uma vez que estão assistindo. E
Osias. Osias falou, que história, e realmente, por isso que eu fiz questão de esmiuçar muito, porque temos muito a conversar aqui. Obrigado a participação de todos. Enfim, Anderson, aí teve a história da garota assanhada que você falou que surgiu. Como surgiu a garota assanhada na sua vida? Olha, eu só lembro de já, de já ver que já existia. Não sabia que tinha, assim, não lembro do início do projeto da banda, né? Mas eu lembro que existia, Sei, quando eu já descobri, assim, existia a banda, né? E para mim, e tanto para mim, que eu acredito para os meninos, né, Robério e Léo, foi, era incrível, né? A gente via vocês sempre, via e vê, né, como referência, né? Então, foi daí também que já foi um espelho para nós, né? Para a gente fazer a nossa banda. Porque vocês sempre faziam show pela região e sempre que podia a gente ia olhar. Às vezes a gente conversava entre nós, dizia assim, vamos olhar o show dos caras, os caras vão fazer um show em Canto Alegre, os caras vão fazer um show no Juá. Aí a gente fazia um esforço para ir assistir, entendeu? eu sei, cara. Isso é muito interessante. Aí lembro-me da história aqui que você contou, e eu faço questão de detalhar essa história, porque assim, a sua história é literalmente musical, né? A sua história a sua vida é musical, pelo que a gente vê. E musical no sentido rítmico mesmo. É bateria. É bateria mesmo, entendeu? Você é É, apaixonado por ritmo, né? E você é. falou que como foi assim o seu primeiro contato com uma bateria de verdade? Como se deu? Olha, para mim, o meu primeiro contato foi na bateria de vocês, sabe? Na bateria da banda de vocês, Sei, minha avó tinha uma barraquinha na frente do posto, em Dois Riachos. Então ela começou a fazer, ela fazia as refeições do pessoal lá do posto, né? Eu acho que o almoço, mas algumas vezes o pessoal de lá sei. procurava ela para um Era, café também. Então, ela fez amizade com sei. Djalmi, né? E ela falou, minha avó falava, minha avó e minha mãe, com Djalmi, sabia que ele era um músico, descobriu que ele era um músico, né, da banda, dessa banda da Garota Assanhada, e falava dessa minha paixão, né, por bateria. Aí eu fiz amizade com ele, tudinho, e ele disse, cara, eu vou levar você para dar um teste lá na bateria lá de casa, você se garante, não sei o que. Eu disse, rapaz, eu nunca toquei numa bateria normal, eu só toco numa bateria de lata. E ele ouvia às vezes, sabe? Ele dizia, às vezes eu ouço você batendo ali nas latas, né? Nas latinhas. Aí às vezes eu ouço, porque era perto de lá, e aí ele falou, às vezes eu ouço você tocando nas latinhas lá, cara. Se você quiser ir, eu vou falar com os meus irmãos. Ou você vai antes de nós começarmos, ou então no final do ensaio você dá uma pegada lá para você sentir como é uma bateria de verdade, entendeu? E dar uma praticada. Aí assim eu fiz, né? Eu sei. Eu faço questão, inclusive, Anderson, de destacar que esse sempre foi o perfil de Dida, meu irmão, entendeu? Diferente até de mim, que eu era muito focado na questão do ensaio, quando chegava era para ensaiar, etc e tal, eu não tinha muita disposição, não era má vontade, eu não tinha muita disposição de perder tempo, pela correria, entendeu? Pela correria que a gente normalmente ensaiava no domingo, a gente já tinha algumas ocupações e tal, e eu não tinha muita disposição de, entre aspas, perder tempo. Já meu irmão Dida, ele sempre teve essa disposição e essa disponibilidade de ajudar e de dar espaço. Isso foi assim com você, foi assim com o Adriano, vocalista que a gente conhece como Té, foi assim com outros e outros que, que sempre a gente dava uma oportunidade, mas essa oportunidade era dada pelo intermédio de Dida, meu irmão, né? Dida dizia, Isso, não, que Dida era eu o chefe, na reconheço. verdade, né? Dida era o chefe, Dida era o chefe da banda, entendeu? A gente era meio que focado a questão musical, mas a parte do direcionamento da banda, de como vai fazer, quem vai entrar, quem vai sair,
como vai se organizar, que hora vai se apresentar, etc e tal, tudo isso ficava a cargo de Dida, meu irmão. Então ele era meio que o chefe para essas questões. E eu e Léo focado na questão musical, né? E Entendi. principalmente Léo, né, que é a parte mais fina da música, era Léo que dava o suporte. E, enfim, e justamente meu irmão, sempre teve esse perfil. E foi assim com você e muitos outros que passaram por nossa vida. E é bom saber, cara, que você tirou proveito dessa situação e teve esse primeiro contato lá com a gente. Com certeza. Eu acho que foi até ele, né, que me deu a primeira oportunidade que eu fui tocar em Canto Alegre. Eu lembro até hoje, que foram 5 músicas, né? Um bloco. 5 músicas para me tocar no palco em Canto Alegre, Isso. na festa de... Esqueci o nome. Esqueci o nome do padroeiro, diz aí. Acho que eu tava em Mas, festa de Santo Antônio, né? sim, festa de Santo Antônio. E ele me deu, cara, fiquei muito feliz. Era, E vocês, a gente conversando lá antes, vocês perguntando foi. se eu tava nervoso e tal. E eu fiz lá o show e foi muito bacana e satisfatório para mim, né? Porque participar, para mim, aquilo foi muito bom. E foi como é que eu posso dizer? É um grande desafio, né? Porque eu passei vários dias tentando limpar aquilo, deixar tudo bem direitinho e deu certo. Cara, porque assim, eu aprendi com meu pai sempre fala que a gente tem que repassar aquilo que a gente conhece para os mais jovens, que um dia irão nos substituir. E é verdade, né? Não é que a gente vai embora logo, mas é que sempre vai ter uma pessoa que vai fazer aquilo que a gente já faz hoje e o mais interessante, muitas vezes vai fazer com mais excelência, vai fazer com um primor mais aguçado, porque realmente as histórias são mais interessantes, a habilidade vem com mais oportunidades, enfim. E para a gente é uma satisfação fazer parte, né? Ou pelo menos ter um pouquinho de importância na vida de um ser humano, profissional ou pessoalmente, né? Isso para a gente é muito importante. Aí você Dida, fala aqui, sim, pode falar. Dida tá aí ainda, ó, Dida. Isso é homenagem. É homenagem de vocês, hein? Ainda tá guardado aqui, ó. Ah, cara, eu procurei. Isso, muito bem, cara. Pra gente é uma satisfação. Fez vários shows com essa roupa, né? Fizemos um show, salvo me engano, lá não sei se você estava com a gente em Feira Nova. Eu tava lá. Você tocou aqui em Riacho dos Currais. Você tocou em Riacho dos Currais com a gente também aqui, Foi né? Então na festa do foram ótimas Salgado. apresentações. Isso, que a gente vai chegar Amanhecendo o nessa dia, parte aí amanhecendo o daqui dia. a pouco. Pois é, cara. Isso, muito bem, muito bem. Então, cara, realmente, e eu faço aqui, inclusive, Anderson, uma ressalva e um comentário muito interessante. Eu diria que da história de Salgado, que eu me lembre vou dizer assim, ao terceiro baterista, porque assim, na história de Salgado que eu conheço, o primeiro baterista foi o filho de Marcos, que eu nem sei o nome dele aqui, que era da banda Fruto da Terra, que tocava aqui em Salgado. Esse foi o primeiro baterista. Depois dele, o segundo baterista em Salgado fui eu, pelo menos que eu me recorde, né? Entendi. O segundo baterista fui eu que passei 5 anos tocando bateria. Tocando bateria num período em que os shows eram 5 horas, entendeu? E era muito pesado e sem ter referências boas e dificuldades. Nunca fui um bom baterista, fui um baterista muito limitado. Não sei se pelo condicionamento físico ou pelo conhecimento teórico da música. Enfim, só sei que não fui um bom baterista, mas mesmo assim consegui durar durante 5 anos como baterista. E depois veio Edmilson. Sim, Edmilson foi né, a geração mais velha dos bateristas, né? Depois, pronto, veio Edmilson. E depois de Edmilson, surgiram vários outros, né? Entendeu? Então eu faço questão de destacar essa questão, e principalmente Edmilson, a questão de que antecedeu você, porque Edmilson foi um batalhador também. Saiu
da parte de coadjuvante mesmo ali, de ajudar a montar, desmontar, carregar as coisas, e passou a ser um bom músico também, baterista que ralou muito, que inclusive é uma pessoa que eu admiro muito no cenário musical, sobretudo na questão de bateria. E cara, você falou aqui também na questão, já quando você começou a sair, né, para outros lugares, como por exemplo, para uma banda de Mari chamada Rasgando o Pano. Foi. Essa banda, eu fui convidado por um rapaz que eu fiz um freelancer, um rapaz de Itabaiana. Eu não lembro o nome da banda no momento. Não sei se era Forró do Bom, não sei. Mas aí ele gostou do meu trabalho e ele ia fazer um carnaval com essa banda, né? Que normalmente essa banda só fazia mais carnaval, só funcionava em tempos de época de muita festa, sabe? Assim, carnaval, São João, né? Aí ele me convidou e eu fui fazer parte dessa banda. Que até Danilo também fez parte depois de um ano. Depois de um ano que eu tinha ido, ele foi, porque eu fui para Sei, lá, eu conheci uma senhora, né, muito gente fina, a mãe do dono da banda. E como ela tinha falecido, eu não quis mais voltar lá, sabe? Porque ela me acolhia muito bem, eu fiquei muito triste com a perda, então eu não quis voltar mais. Mas eu fui convidado para lá, fiz um trabalho lá e fui chamado novamente o outro ano, mas eu não quis ir mais. eu sei. É, realmente, são coisas que acontecem na vida que requer um pouco de reflexão, né? E a gente tem que encarar e cada um encara de uma forma diferente. É, Quero pedir licença mais uma vez aqui para cumprimentar aqui mais algumas pessoas. Mando um abraço aqui para o amigo Raimundo Sales. Muito obrigado pelas palavras, Sales. Que Deus lhe conceda muita paz, saúde e sabedoria. E é uma satisfação vê-lo por aqui. Forte abraço. Também, mais uma vez aqui, o amigo Danilo, Hugo. É isso aí. Então, cara, falar de música e falar sobretudo de bateria, para mim é uma satisfação muito grande. Eu sou apaixonado pelo instrumento, você sabe muito bem disso. E um dos meus pequenos desejos, pequenos no sentido de que é fácil, mas desejo no sentido de que é muito grande, é tocar nessa sua bateria eletrônica, que a gente vai chegar lá daqui a pouco, tá certo? certo. Me diga uma coisa, passado algum tempo, você teve a necessidade, vamos dizer assim, de mudar para Campina Grande, buscando aí outros segmentos de sobrevivência, né? Considerando que até naquele momento, como até hoje ainda é um pouco difícil, manter-se apenas com a música. Como foi essa sua ida para Campina Grande? Como foi essa questão dessa adaptação a uma cidade diferente, maior, mais competitiva, em todos os sentidos, inclusive na música? O que acontece? A necessidade de realmente, né, de ganhar alguma coisa, ganhar um dinheiro, porque aí a gente fazia mais por amor, né? Essa é a palavra correta, mas por amor. Então, não dava muito lucro. Apesar de eu estar saindo mais, só que eu ia ter uma renda fixa, né? Então, isso me encheu os olhos de certa forma e também vários familiares meus, né? Disseram, cara, ó, eu sei que você gosta muito, mas isso é uma grande oportunidade. Então, eu encarei isso, né? Durante 4 anos e meio, eu trabalhei em outra área, que foi telecomunicação. Eu fiz um curso, né, para poder atuar também, mas já dentro da empresa, eu entrei como um auxiliar. E depois a empresa dava cursos, então eu fui especializando na área e trabalhei durante 4 anos e meio na área de telecomunicação como instalador. E com 2 anos de empresa, eu conheci um pessoal aqui por intermédio de Clênio, né? Um grande amigo meu também eu conheci ele no Eunice. Ele sabia que eu estava aqui e um pessoal da banda Mistura Quente estava atrás de um baterista.
E o rapaz, ele, além de sanfoneiro, ele trabalha com carro-pipa, né? Ele tem outra função também. Sei. Então lá ele comentou com o Glenn, e ele disse, cara, tem um amigo meu que toca muito bem bateria, e ele trabalha em Campina Grande. Eu vou te passar o contato dele, que talvez dá certo para ele entrar na banda de vocês. Aí foi feito o convite para mim, eu fui lá, fiz um pequeno teste, né? E o pessoal gostava de mim e eu passei lá cerca de 2 anos também na banda. Foi aí que eu comecei aqui, né? Trabalhando na música. Só que aí eu trabalhava na empresa e trabalhava na música, né? Aí só depois dos 4 anos e meio que eu fui dispensado da empresa, aí eu não quis mais voltar para trabalhar na área, né? Eu só disse, não, eu me dedico em outra função que dê para me juntar uma parte com a música e outra coisa. Eu trabalhei como motorista de aplicativo, né? Então, trabalhar como motorista de aplicativo e música. E hoje eu faço mais, graças a Deus, só música, né? Ultimamente. Eu consigo ganhar o meu dinheiro só tocando, trabalhando, fazendo vídeo e divulgando meu trabalho. Cara, realmente é gratificante, né? Chegar ao ponto de trabalhar com a música e conseguir viver, sobreviver não, viver fazendo aquilo que gosta. Então é a maior satisfação da vida, né? E a gente viver fazendo aquilo que gosta e, consequentemente, poder subsidiar nossas despesas, tudo que a gente necessita, né, em questão monetária, com o nosso trabalho vindo daquilo que a gente mais gosta de fazer. Quem trabalha fazendo o que gosta não trabalha, se diverte, né? Né, Anderson? Exatamente. Agora, assim, a música, eu acho que a música ela é um remédio, sabe? Se eu fosse dizer assim, falar sobre a música, eu diria que ela é um remédio, e principalmente para quem toca. Para quem ouve, já é, porque você tira várias distrações de problemas que você tem na sua vida. E se você, para quem toca, já é um outro mundo. Isso. O Anderson, vou aqui fazer só mais umas observações rapidinho aqui. Certo? A gente aqui conversando aqui, o Hugo falou aqui, Edmilson, né? Era o baterista pé de pano, a gente chamava ele de pé de pano, se eu não me engano, né? O amigo, o amigo Elias Júnior tá falando aqui que a gente deveria pelo menos fazer uma live. Certamente, Elias, estamos aí pensando, né, num projeto, não sei quando, fazermos aí um grande encontro aí dos participantes do Conversa Afinada e certamente será um encontro muito musical, né? No mínimo musical, não é isso? Com Também o certeza. amigo Adailson Silva, que já foi convidado. O Adailson Silva é um dos rapazes que iniciou a vida musical conosco aqui em Salgado São Félix. Tinha dado uma parada, mas voltou. Tá me ouvindo, Anderson? Tá conseguindo me ouvir, Anderson? Tivemos um probleminha aqui com o sinal da internet. Vamos ver aqui se a gente. Alô, Anderson, está me ouvindo?